Oi pessoal, bem-vindos para mais uma aula de Química Geral do cursinho do Nieta de Barros. Bom, e a aula de hoje será sobre tabela periódica. Aquela famosa primeira impressão que você tem toda vez que alguém fala eu gosto de química. Pô, fala aí a tabela periódica inteira. Difícil, né, gente? Mas, vamos lá. Bom, antes de mais nada, a gente precisa dar uma relembrada no que a gente viu nas últimas duas aulas. Ela ficou tão grande que a gente precisa cortar no meio, senão vocês vão sofrer mais com ela. Então, alguns conceitinhos básicos, porque na química acontece muito isso. Um conceito é levado para o entendimento de todos os outros. Então, se a gente não entende um conceito inicial, fica um pouco difícil da gente aprofundar depois, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o átomo, a gente falou bastante sobre ele da última vez, né? É uma representação gráfica do coitado do átomo, né? Vamos lá. Compõe toda a matéria que conhecemos, é formado por elétrons, nêutrons e prótons, sendo que os últimos dois formam o núcleo desse átomo, circuncidado por uma eletrosfera, que é a região em que os elétrons ficam dispostos em níveis, subníveis e orbitais, ok? Sendo que o orbital é o local de maior probabilidade de se encontrar um elétron e comporta dois elétrons. E falando sobre essa história de nível, subnível, orbital, a gente precisa lembrar dos números quânticos, tá? O número quântico principal, que é o nível ou a camada, representado pela letra N, que vai de 1 a quantos você conseguir contar, tá? Sendo um número inteiro. O número quântico secundário, que é o subnível, né? Também conhecido como S, P, D e F, representado por uma letra L, que vai de 0, números inteiros, a N menos 1. Então, o número de camadas menos 1. Okay? A quantidade de subníveis que você terá. O número quântico magnético, conhecido também como orbital, representado por ML, que vai de menos L, números inteiros negativos, 0, números inteiros até mais L, ok? E o número quântico de spin, que é representado por ms, que pode valer mais meio ou menos meio. A distribuição eletrônica, né? Vocês lembram aqui do diagrama de Pauli, né? É o número de camada, subnível, e aí dentro de cada subnível tem a quantidade de orbitais que determinará a quantidade de elétrons por camada. E aí, a gente, para ficar mais simples do que ficar fazendo continhas, a gente só vai seguindo o diagrama, lembrando que é sempre em diagonais, né? E por último, elemento químico, que é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico e possuem propriedades semelhantes. Lembrando também que existem os isótopos, átomos que possuem o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. É o caso do hidrogênio leve, deutério e trítio. Os isóbaros, átomos que possuem a mesma massa atômica, que nesse caso aqui simbolizado pelo argônio, potássio e cálcio, é apenas uma suposição, tá? Se você olhar na tabela periódica não é assim. Os isótonos, que possuem o mesmo número de nêutrons, como o mesmo exemplo do argônio, potássio e cálcio, só se fazer uma continha de subtração entre a massa atômica e o número atômico, você vai ver que é 20 nêutrons cada um, ok? Bom, finalmente a aula de hoje. Porque isso vamos falar sobre o que exatamente? Bom, primeiramente sobre a tabela periódica em si, um pouquinho da história da tabela periódica, como ela surgiu, como ela foi montada, um pouquinho da importância dela, juntamente com a distribuição eletrônica nessa tabela periódica, para a gente perceber que até na distribuição eletrônica nós temos padrões periódicos, que isso facilitam muito o nosso entendimento no dia a dia, e as propriedades periódicas e aperiódicas também, que a gente observa de todos esses elementos. De quebra, no finalzinho, temos alguns exercícios de fixação para a gente tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho. E essas dúvidas vocês podem tirar nos plantões que estamos organizando, ou mesmo no WhatsApp, me manda uma mensagem. Bem, mas então, para que serve a tabela periódica? Né? Começamos por aí. Bom, vamos lá. Em 1800,
Eles já tinham descoberto diversos elementos e tinham um conhecimento muito considerável de características físicas e químicas desses elementos, como a massa atômica deles, os compostos que eles formavam, algumas tendências que eles possuíam. Então, viu-se uma necessidade de organizar esses elementos em grupos com características semelhantes. Mas por que fazer isso? Porque quando a gente observar um átomo, um elemento, na verdade, e ver que ele pertence a um determinado grupo, a gente pode simplesmente dizer características que ele possui. Tipo, isso acontece também com os nossos grupos sociais, né? Temos os motoqueiros, os K-popers, os emos, o pessoal da RBD, os skatistas. Se a gente olha um deles e fala, fulano é skatista, a gente vai ter uma noção de como essa pessoa se veste, tipo de música que escuta, tipo de amigos que tem. Obviamente baseado em estereótipos, mas é mais fácil pra gente perceber onde essa pessoa, ou no nosso caso, elemento, está localizado. Entende? Temos esses dois carinhas aqui, Lothar Meyer, da Alemanha, e Dmitry Ivanovich, acho, Mendeleev, da Rússia. E eles listaram os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e eles perceberam que havia uma curva periódica dessas propriedades percebida ao observar os elementos listados graficamente. Então, quando eles colocavam graficamente, era possível visualizar uma curva periódica. Eles eram concorrentes e é importante lembrar que nessa época muitos outros cientistas estavam buscando formas de organizar uma tabela, organizar um sumário, um dicionário em que pudessem conter as propriedades e os elementos já conhecidos. Então, esses dois eles foram os que mais se destacaram. Tinha até um carinha que ele tentou organizar os elementos químicos da mesma forma em que a música é organizada em uma escala musical. Começando com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e ele queria organizar dessa mesma forma. Só que não gostaram muito da ideia e também viram que não era viável. Pois é. Tanto Meyer quanto Mendeleev, eles dividiram o prêmio precursor do prêmio Nobel por descobrirem a lei periódica. Tá, o Mendeleev ele fez um projeto de tabela que conseguia prever a existência de elementos que não eram conhecidos na época e também suas propriedades. Por exemplo, ele previu a existência do gálio, chamou ele de eca-alumínio, que ele vinha depois do alumínio, assim como o germânio, e chamou ele de eca-silício. E também utilizou a massa atômica do silício e do estrôncio para estimar a massa do germânio. Com essa previsão, ele fez uma tabela, né, escrevendo as propriedades, e isso em 1871. Em 1886, eles descobriram o germânio e perceberam que, acertou quase tudo. Como vocês podem ver aqui. Vocês podem perceber a massa 73 e o encontrado 72,61. Assim como a massa específica, que é muito próxima, o volume atômico, a cor e o óxido formado quando aquecido ao ar. Aqui está E de Eca, tá? E G de germânio. Bem, era uma tabela precisa e ao comparar com a versão moderna que a gente tem, são observadas apenas 3 situações que se encontram fora da sequência crescente em relação à massa atômica, como o argônio, que antecede o potássio, o cobalto, que antecede o níquel, e o telúrio, que antecede o iodo, tá? Em 1914, Moseley trabalhava com espectros de emissão de vários elementos e determinou o número de prótons de cada um desses elementos conhecidos. E pôde-se comprovar que as propriedades periódicas não eram em função da massa atômica, mas sim do número atômico. Como vocês podem ver aqui, a massa ela não é tão precisa. Isso é decorrente da estabilização do átomo representado pelo elemento, tá? Bora lá. Bom, então, fixamos aqui. As propriedades dos elementos são uma função periódica do número atômico, tá? E apresento a vocês a tabela periódica. Essa é uma versão atualizada do começo desse ano.
E vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre ela. Ela é formada por 18 colunas, também conhecidas como grupos ou famílias, e essas famílias elas possuem propriedades semelhantes. E também é formada por 7 linhas, que são os períodos, tá? Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas linhas aqui, elas pertencem a esse espacinho aqui, na terceira família, tá? Esses elementos, eles possuem essas mesmas características, só que para a gente não ter uma tabela muito extensa, preferiu-se fazer um anexo embaixo para ficar mais organizado e visualmente mais confortável. A gente vai falar um pouquinho sobre eles depois, tá? Então tá. O que a gente precisa lembrar da tabela periódica? A gente não precisa saber dela completa, mas é importante a gente ter uma noção de onde estão os elementos mais famosos, mais recorrentes, porque sabendo onde eles estão, a gente pode prever os demais, tá? Então a gente começa aqui, ó. O primeiro elemento é o hidrogênio. E apesar dele estar no primeiro grupo, na primeira família, ele não pertence a essa família. Ele só tá aqui, na verdade, o hidrogênio ele não tem uma família, coitado. Mas ele tá aqui só para ele não ficar voando na tabela, né? E no primeiro grupo, com exceção do hidrogênio, são os metais alcalinos. O segundo grupo, os metais alcalinos terrosos. Todos esses cor-de-rosa aqui, eles são os metais de transição, tá? Aí nós temos aqui a família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, halogênios, tá? E os gases nobres. Esses aqui de baixo são metais de transição também, mas eles são chamados de metais de transição interna. Eles possuem algumas características diferentes dos metais de transição. E o que mais a gente pode tirar da tabela periódica? Bom, a tabela periódica é dividida também entre metais alcalinos, terrosos, transição interna, tá? Temos aqui os outros metais também. Nós temos os não metais, que são aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio, o próprio hidrogênio. Esses aqui também não são metais, mas eles recebem o nome também de halogênios, tá? Mas não são metais. Aí temos os semimetais, que é o boro, silício, arsênio, germânio, telúrio, polônio, antimônio. Eles possuem propriedades que não são capazes de determinar eles como não metais ou como metais. Então, eles são semimetais, ok? E nós temos também os gases nobres, tá? Uma famíliazinha aqui nobre, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Os metais. Eles são bons condutores de calor e eletricidade. Já ouviram falar de fio de cobre, fio de prata? Eles são bons condutores de eletricidade. A condutividade elétrica diminui com o aumento da temperatura. Eles são dúcteis, ou seja, eles possuem a capacidade de formar fio fino, e são maleáveis também, que é a capacidade de formar folhas finas. Como a gente falou na aula passada, Rutherford usou uma folha de ouro, tá? Uma folha de ouro para fazer o seu experimento. Então, vamos ter uma comprovação. E eles são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, tá? Eles possuem um brilho característico e quando a superfície é polida, funciona como um espelho. Tanto é que o nosso espelho, ele é formado a partir de um processo utilizando prata, tá? É bom saber. E 80% dos elementos da tabela periódica conhecidos são metais, ok? E aí nós temos os ametais ou não metais, independe, significam a mesma coisa. E eles não conduzem corrente elétrica ou calor, tendo algumas exceções. E eles são isolantes. Em condições ambientes, eles são encontrados em estados físicos diferentes, como sólido, líquido e gasoso, e não apresentam brilho. Já os semimetais, eles possuem propriedades intermediárias entre um metal e um ametal,
Condutividade elétrica é pequena, mas tende a aumentar com a temperatura, que é diferente da característica dos metais, que tende a cair com a temperatura. E os gases nobres, que possuem octeto completo, a gente vai falar sobre o octeto na próxima aula, mas guardem essa informação, com exceção do hélio, baixíssima reatividade química, tanto é que em alguns momentos eles acreditavam que eles eram inertes, que eles não reagiam de forma alguma. Mas hoje a gente já tem conhecimento de que existem alguns compostos formados com gases nobres, mas raríssimo. Eles são monoatômicos na natureza. O que isso significa? O nosso gás oxigênio, ele é uma molécula. O nosso gás oxigênio, é formado por uma molécula de 2 átomos de oxigênio. Já os gases nobres, não. O hélio é um átomo de hélio. Os gases monatômicos na natureza. Bom, os gases que a gente conhece, como oxigênio e hidrogênio, eles são formados por uma molécula de hidrogênio e de oxigênio, ou seja, 2 átomos de cada um para formar uma molécula. No caso do hélio, por exemplo, é um único átomo, por isso monatômico. E como eu já falei, dificilmente formam compostos e foram chamados de gases raros ou inertes tempos atrás. Bom, distribuição eletrônica na tabela periódica. Nos períodos, os átomos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, tá? Todos eles possuem a mesma quantidade de camadas. Possuem a mesma camada de valência, ou seja, a última camada, a camada mais energética, e o período é igual ao número quântico principal. Como a gente viu lá na primeira linha, o primeiro período, primeiro período, nós temos o hidrogênio e o hélio, que eles possuem como número de camada 1. E as famílias que possuem propriedades semelhantes e o mesmo número de elétrons na camada de valência. E aqui eu trouxe um exemplo, ó, tá? E eu preciso falar sobre os elementos representativos, que são os não metais de transição, tá? Todos os outros. Eles possuem uma variação de propriedades mais regular, e por isso eles são chamados de representativos. O elétron mais energético se encontra no subnível S ou P, tá? E quando houver 3 ou mais elétrons na última camada, a gente soma 10 para obter o número da família. Por exemplo, família 1. Aí nós temos N, que é o número da camada, S1, que aí é o subnível mais energético. 2, NS2. Aí a gente não vai para o 3, porque o 3 é um metal de transição. A gente já vai para o 13, que é o NS2, NP1. Então a gente soma 10 para cair aqui no número da família, ok? Chegamos aqui nos metais de transição. E eles possuem como subnível de maior energia o subnível D. Tanto é que a representação deles aqui é NS2, N-1, tá? E eles preenchem subníveis em que N é uma unidade menor do que o número do período, tá? E apresentam 2 elétrons na última camada, tá? Quando a gente olha lá o diagrama de Pauling, a gente consegue entender um pouquinho mais porque isso acontece, tá? Que aí a gente preenche primeiro o subnível da camada seguinte, depois volta para preencher o subnível D da camada anterior. É por causa disso. Aí como o subnível D, ele é muito mais energético do que o subnível S, por isso tem essa inversão. Mas vocês não precisam saber disso, tá? E o número da família é a soma do número de elétrons na última camada mais o número de elétrons no subnível D. Tá? Nós temos aqui algumas exceções da distribuição eletrônica de Linus Pauling, que é daquele diagrama que a gente tem. S1, então 1 elétron, mais 5, 6. Eles pertencem à família 6, ok? E aqui, na família do cobre, prata e ouro, 11, tá bom? Eles são uma exceção nesse caso aqui, porque eles preferem preencher o subnível D antes de preencher o subnível 4S, tá? Essa é uma exceção. Deveria ser 4S2, 3D4, mas ele prefere
4s1, 3d5. E a mesma coisa acontece com a família 11, que é a família do cobre, prata e ouro, tá? Que vai ser 4s1, 3d10, em vez de 4s2, 3d9. Isso acontece por uma questão de estabilização energética. Se algum de vocês tiver coragem de fazer química, vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso quando a gente começar a falar sobre físico-química. Mas vamos lá. E a distribuição eletrônica dos metais de transição interna. Eles possuem como subnível de maior energia o subnível F. E acontece da mesma forma como os metais de transição. Eles preenchem subníveis em que N é 2 unidades menor do que o número do período. E a configuração deles é NS2, N-2, F. E aí, quando a gente olha lá no diagrama de Pauling, a gente pode ver que o preenchimento dessas camadas se dá sempre por S2, aí depois sobe para D10, termina de preencher e vai para F. Então, volta 2 camadas, tá? E aí eles apresentam também 2 elétrons na última camada, e o número da família é sempre 3. Eles podem ser do período 6, chamados de lantanídeos, isso porque o representante de todo aquele grupo é o lantanídeo, tá? E o período 7, que são os actinídeos, que são representados pelo actinídeo, que é o primeiro daquela linha, sabe? É o primeiro daquele grupo. E aqui um exemplo de como acontece, tá? Ficou feio, ficou ruim, mas dá pra ver um pouquinho. Esse aqui é o sério, tá? Esse aqui é o sério, distribuição eletrônica dele. E agora a gente vai falar sobre as propriedades, tá? E elas podem ser aperiódicas, como é o caso da massa atômica, que ela aumenta com o número atômico, sempre aumentando. E as periódicas, que elas crescem e decrescem à medida que Z, que é o número atômico, aumenta. Então, exemplo, cresce com o número atômico, decai com o número atômico. É engraçado que quando chegam nos metais de transição isso muda um pouquinho. Depois, quando chega nos metais de transição interna, vai um pouquinho mais, tá? Bom, primeira propriedade é o raio atômico. E ele é definido como metade da distância entre os núcleos de 2 átomos vizinhos. Então, nós temos 2 átomos aqui e é a metade da distância entre eles. Isso porque a distância é medida quando átomos de um elemento se empacotam em um sólido, tá? Porque a eletrosfera não possui um limite definido e por isso gera uma dificuldade de medir o raio de um átomo isolado, porque precisamos lembrar que é algo muito pequeno, né? Então, e aqui nós temos a tendência de que, com o aumento do número atômico, o número dos subníveis de energia também aumenta. Então, ele vai aumentando assim. Isso gera um aumento da atração do núcleo pela eletrosfera. Isso faz com que o raio dê uma contraída, ok? Então, na tabela periódica, o que acontece é que o raio atômico, ele cresce na família de cima para baixo, e da direita para a esquerda, ok? Bom, segunda propriedade é o raio iônico. A gente vai falar sobre íons nas próximas aulas também. Bom, o cátion é quando um átomo ele perde um elétron, então ele fica com carga geral positiva, porque ele fica com um número de prótons maior do que o número de elétrons, ok? E por isso, quando ele perde esse elétron, diminui a repulsão da nuvem eletrônica, o que gera a diminuição do tamanho desse átomo, que, por sua vez, gera a diminuição do raio, tá? Fazendo com que o raio do átomo seja maior do que o raio do cátion daquele átomo, ok? Já no caso do ânion, que é quando o átomo recebe um elétron, ele ganha um elétron, ocorre um aumento da repulsão da nuvem eletrônica, lembrando que dentro do orbital, dentro do subnível, dentro daquela camada, os elétrons, como eles têm a mesma carga negativa, eles se repelem. E quando tem mais um elétron ali, ele gera maior repulsão, fazendo com que fique um pouquinho maior. O aumento dessa repulsão gera um aumento no tamanho do átomo, que gera o aumento do seu raio. Então, o raio do átomo é menor do que o raio do ânion. E já no caso de íons isoelétricos, em que a gente vai comparar um íon de um átomo com um íon de outros átomos, e eles possuem a mesma quantidade de elétrons,
é que vai depender do número de prótons. Quanto maior o número atômico, número de prótons, maior a atração da nuvem eletrônica pelo núcleo, portanto, menor raio. Então, dessa forma, se todos eles tiverem a mesma quantidade de elétrons, o que tiver a maior quantidade de prótons entre eles terá o menor raio. E o maior raio será daquele que tiver o menor número de prótons, ok? Terceira propriedade, energia de ionização ou potencial de ionização. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo, ok? E acontece da seguinte maneira: quanto menor o átomo, maior é a atração da eletrosfera pelo núcleo. Portanto, é necessária maior energia para retirar esse elétron. E a equação dessa reação é representada por X, sendo o átomo, mais quantidade de energia, é igual a X mais, porque perdeu um elétron, mais um elétron. Ok? E a tendência é o seguinte, ele cresce na família de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. É o oposto do que acontece com o raio, tá? Propriedade 4. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Okay? É a energia liberada quando um átomo neutro isolado no estado gasoso recebe um elétron. Então, o anterior era a energia para retirar um elétron, e nesse caso eu dou um elétron para o meu átomo e ele me devolve na forma de energia. Acontece da seguinte maneira: quanto menor o átomo, maior a atração da eletrosfera pelo núcleo, mesma explicação tanto para o raio atômico quanto para a energia de ionização, portanto é liberada maior energia quando o átomo recebe o elétron. Tá? Da mesma forma que para retirar um elétron precisa de uma grande energia quando o átomo é muito pequeno, para entregar um elétron para esse átomo, ele te dá uma grande energia, tá bom? Representado por essa equação de reação aqui, que é o inverso da reação anterior. Então eu tenho aqui um elemento X mais um elétron, vai ficar como X menos, porque ele recebeu uma carga negativa, mais a energia liberada. E a tendência é a seguinte: a gente ignora que os gases nobres crescem da seguinte maneira. No período, cresce da mesma forma que a energia de ionização, da esquerda para a direita e de baixo para cima, ok? Propriedade número 5, eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo de atrair para si o par de elétrons, compartilhando com outro átomo. Cresce com a diminuição do raio atômico, tá? E aqui eu trouxe uma tabelinha para exemplificar para vocês os elementos mais eletronegativos. E é bom que a gente tenha consciência de quem são eles, tá? Então eu recomendo que printem essa tela ou escrevam, que a gente vai precisar lembrar bastante dessa sequência quando for resolver exercícios mais pra frente de reações, tá? Então, a gente fala que é o FONCL, Brisk, pH. FONCL, Brisk, pH, que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. E cresce da seguinte maneira, tá? Percebe que aqui, ó, a setinha não tá mais lá embaixo, né? Tá lá pra cima. Isso porque existe maior eletronegatividade nesses átomos de menor raio atômico, tá? Então ele cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vocês podem perceber aqui que são todos não metais, certo? 6. Volume atômico, que é o volume ocupado por 1 mol de átomo do elemento no estado sólido. E isso vai depender do volume do átomo e do espaçamento que ocorre entre eles. E isso vai depender também do formato que ele tem no estado sólido. Isso envolve cristalização e mais um monte de coisa que a gente não terá tempo de discutir aqui. Então, a gente só tenta lembrar a tendência, ok? Então, na tabela periódica, o que vai acontecer? Sempre na família vai crescer de cima para baixo, da metade para a esquerda e depois da metade para a direita, tá bom? Ele tem duas tendências diferentes, tá bom? Bom, a densidade absoluta
É a razão entre a massa atômica e o volume atômico. Quanto menor o volume, maior a densidade, porque a massa varia muito pouco nos períodos, e nos períodos tem uma grande variação do volume. Portanto, cresce também de cima para baixo, e em vez de crescer do meio para a esquerda e direita, ele cresce da direita e da esquerda para o centro, tá? Propriedade número 8, então ponto de fusão e de ebulição. São as temperaturas em que o elemento passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E ele aumenta com a densidade. Algumas exceções são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, que acontece da seguinte maneira: tirando os metais alcalinos e alcalinos terrosos, o ponto de fusão e ebulição cresce de cima para baixo e da esquerda para o centro, da direita para o centro, tá? E os metais alcalinos terrosos, eles crescem de baixo para cima. Essa é a exceção, tá bom? Propriedade número 9, eletropositividade, ou caráter metálico, que é a capacidade que um átomo de determinado elemento tem de doar elétrons. Ela aumenta conforme aumenta o raio atômico, e quanto maior o raio, menor a atração do núcleo pela eletrosfera e, portanto, mais fácil de doar esses elétrons. E cresce da seguinte maneira: de cima para baixo, da direita para a esquerda. E a gente ignora os gases nobres, tá? Propriedade número 10, reatividade química. O elemento ou átomo será mais reativo quando ganhar ou perder elétrons com maior facilidade, ok? Nos metais, a tendência ocorre de maneira que aumenta à medida que diminui o potencial de ionização, e nos ametais, aumenta quando aumenta o potencial de ionização, o oposto. Para os metais, aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, e nos ametais ou não metais, aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, ok? Olá! E aqui eu trouxe uma piadinha para vocês. Tadinho do hidrogênio. Bom, chegamos nos exercícios de fixação. Então vamos lá, porque a aula já tá grande pra caramba, tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício é da UNB, do Distrito Federal, e a gente vai julgar as informações, tá bom? Julgue os itens seguintes examinando a tabela periódica. Então vamos lá, primeira afirmação. Uma das vantagens da classificação periódica é a de permitir o estudo das propriedades dos elementos em grupos em vez do estudo individual. Sim, foi o argumento que a gente usou lá no comecinho da aula, vocês lembram? Então, sim, os átomos da família dos metais alcalinos têm o mesmo número de níveis eletrônicos. Vocês lembram que é nível eletrônico, né? O número de camada, tá? Então não, porque vocês lembram que quem possui o mesmo número de nível eletrônico são os períodos, as linhas, e não as famílias, as colunas, ok? Então, não, eles possuem o mesmo subnível igual, tá? No caso deles, S1, NS1. Então, não. Obtém-se elementos artificiais a partir de transformações na eletrosfera de elementos naturais. Eu não mencionei para vocês, mas existem elementos que a gente não encontra na natureza, pelo menos não no planeta Terra, que a gente produz no laboratório. Mas vocês lembram o que é um elemento, né? Elemento é um conjunto de átomos de mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Então, a eletrosfera não tem nada a ver. Tanto é que eu mencionei com vocês que existem os íons, que é quando eles perdem ou ganham elétrons. Então, mudança na eletrosfera não determina se é um elemento ou não, tá? Então, não. Os elementos prata, ouro e cobre constituem uma família. Prata, Ag. Achamos o Ag aqui, ó. Ouro, AU. Logo embaixo. Cobre, Cu. Logo em cima.
constituem uma família, estão na mesma coluna, portanto, sim, verdadeiro. Os símbolos dos elementos potássio, criptônio e césio são, respectivamente, K, Kr e Cr. Será? Eu dei um exemplo para vocês falando do metal de transição interna, que é o cério. Vocês prestaram atenção qual é o símbolo dele? O símbolo dele é Ce. Então, nesse caso, não. O césio é o CS, aqui, ó. CS, tá? Então, negativo. Resposta, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, tá bom? Essa foi da FUVEST. Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura em que cada quadrado era uma tecla. Apertou duas delas, voltando a respirar bem. As teclas apertadas foram. Então vamos lá, tá? Bom, e aí? Vocês têm uma noção? Vamos tentar identificar primeiro o que são cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira famíliazinha aqui, nós temos o arroba, que é o hidrogênio. Então, pode ser o hidrogênio, tá? Só que logo abaixo do hidrogênio, nós temos o cifrão. Cifrão, não sei. Que é o quê? É um metal alcalino, que é sólido, então a gente não respira ele, né? Ok. Esse joguinho da velha aqui, esse hashtag aqui. Nessa posição, na última família, é um gás nobre. Quando a gente respira hélio, a gente só muda a voz, mas a gente não respira direito, então... Não, né? Então aqui a gente já pode eliminar o jogo da velha e o cifrão. Então, A não é, B não é, C não é. Sobrou D e E. A gente precisa ver aqui o que é esse E comercial, o que é essa porcentagem e o que é o asterisco. Mas vocês lembram que o asterisco está na família dos halogênios? Na família dos halogênios, por exemplo, tem o cloro. O gás cloro é um gás tóxico, então a gente não pode respirar ele, nem em um da sua família, certo? Então nós temos aqui o E comercial e o porcentagem, sendo porcentagem gás nitrogênio e o E comercial gás oxigênio, que são componentes da nossa atmosfera, então faz sentido ele voltar a respirar bem. Então, resposta D. Bom, mais uma questãozinha aqui, hein? Ó, eles são bons condutores de calor e eletricidade, dúcteis, capacidade de formar fio, maleável, capacidade de formar folha, em geral sólidos. São características de qual conjunto de elementos? Tan, tan, tan. Se você respondeu qualquer coisa que não seja metal, você tá precisando voltar um pouquinho, tá? Bom, mais uma. A tabela periódica é um instrumento importantíssimo para o químico, pois contém uma enorme quantidade de informações sobre os elementos. Observe essa tabela que ilustra alguns elementos químicos genericamente identificados pelos números 1, 2, 3 e 4 romanos. Com base nas informações, é incorreto afirmar que. Então vamos julgar essas informações, tá? O elemento 4 é um metal alcalino terroso. Vamos olhar a configuração eletrônica dele? Aqui. Então dá. Nós temos aqui 4s2, que é ns2. Tem algum subnível D? Não. Tem algum subnível F? Não. Então, o número de elétrons nesse último subnível aqui determina a família que ele é. Então, se temos 2 elétrons, família 2. Família 2, alcalino terroso. Correto. Vamos lá. O elemento 2 é um metal alcalino. Então, vamos olhar a configuração dele aqui, ó.
nós temos 4s1, ns1, e olhando assim, tem um único elétron, então família 1, certo? Não. Tem algum subnível D? Tem. Tem algum subnível F? Não, mas tem subnível D. Então a gente soma 5 mais 1, 6. Família 6. Família 6 não é alcalino não é alcalino. Então, incorreto. B está incorreto. O elemento 1 é um metal alcalino. Nós temos aqui a configuração. O último subnível, NS1, 3S1. Então, sim, tem algum subnível D? Não. Algum subnível F? Também não. Então, NS1, metal alcalino. Tá? Então, C, correto. D, o elemento 3 é um gás nobre. Vamos olhar aqui, ó. Qual é a última camada? Camada 3 aqui, N igual a 3. Então, nós temos NS2, NP6. Então, a gente soma a quantidade de elétrons aqui. 2 mais 6 igual a 8. Como ele não tem nenhum subnível D nem F, a gente soma 10. 8 mais 10, 18. 18 é o número da família dos gases nobres. Então, sim. A informação incorreta é que o elemento 2 é um metal alcalino. Não, ele é um metal de transição. É um metal de transição, tá? Resposta correta, B. Bom, gente, por hoje é isso. Nós nos vemos ou nos plantões de dúvidas, ou no WhatsApp, ou mesmo na próxima aula. Tenha uma boa semana e até semana que vem. Tchau!